Bem-vindo ao Desfrutando a Vida Diária. Eu creio que você vai gostar do programa de hoje, onde nós estamos falando sobre a graça de Deus. E graça é a misericórdia de Deus, é o seu favor manifestado em nossas vidas, é a sua disposição em nos perdoar. Mas graça não é uma desculpa para o pecado. Nós precisamos fazer tudo o que nos for possível para tentarmos vivermos uma vida justa e santa, mas sabendo que quando cometemos erros, a graça está sempre disponível para nós. Ao assistir o programa, quero que se lembre que você precisa tomar uma decisão hoje. É pela graça de Deus, mas a escolha é sua. Aproveite a palavra. Uma das formas para mantermos o diabo debaixo dos nossos pés é sendo agressivos, não sendo passivos, preguiçosos, medíocres, comodistas, patéticos e miseráveis. Se eu não tivesse sido abusada, mas eu só tive decepções, eu nasci do lado errado da estrada, eu nunca fiz faculdade, eu nunca vou ter nada, eu vou comer minhocas. Coitado de mim, ninguém faz nada por mim, todo mundo sempre está na minha frente. É melhor você endireitar-se a si mesmo agora. É melhor sacudir esse lixo. É melhor que você tenha uma raiva santa dentro de você. É melhor você aprender quem você é em Cristo, aquele que é maior vive em mim. Eu sou a cabeça e não a cauda, eu estou por cima e não embaixo. Não posso ir para abaixo porque eu estou acima. Tudo que eu colocar as mãos prosperará e será bem sucedido. Bem, você sabe, irmã Joyce, se eu me sentisse como você se sente, tivesse a fé que você tem. Eu gostaria tanto de conhecer a palavra do jeito que você conhece. Bem, eu não aprendi isso só de ficar desejando. Eu tenho fogo em meu interior e eu não recebi este fogo por ter desejado apenas. Eu tenho estudado a palavra diariamente por 29 anos. Diariamente. Eu acordo todos os dias e primeiramente busco a palavra de Deus todos os dias. Porque eu não consigo prosseguir se eu não fizer isso. Somos tão relaxados. Bem, não é conveniente, sabe? Isso é difícil demais. Eu não sei, é um livro muito grosso. Alguns dizem, você tem o dom de profetizar? Poderia me dar uma palavra? O que acha que eu estou fazendo? Nós precisamos consertar as coisas. Bem, é difícil demais. Não, é a graça de Deus, sua escolha. A graça de Deus, sua escolha. No momento que você toma uma decisão de dar um passo, a graça de Deus vem. 1, 2. Aí você caminha. Deus me falou uma coisa um mês atrás que me colocou realmente para pensar sobre esse assunto da graça. O Espírito Santo é referido como o Espírito da graça, o Espírito de súplicas ou de oração. Ele é referido como o ajudador. Precisamos de muita ajuda em nossas vidas. E acho que uma das orações que nós mais fazemos quando aprendemos a orar é: Deus, ajuda-me. Ajuda-me, Deus, ajuda-me. Mas veja, Paulo também disse assim: não receba a graça de Deus em vão. Mas muitas vezes, agora escute-me, muitas vezes, quando nós dizemos Deus, ajuda-me, na verdade, não estamos pedindo a Deus para que nos ajude em nada. Nós queremos que Ele faça tudo em nosso lugar. Compreenda, isso pode te colocar à frente de muita coisa hoje. Deus, ajuda-me. Nós queremos que Ele faça tudo acontecer soberanamente, sem dor, sem sacrifício, sem lutas, sem estudo, sem esforço, apenas ajuda-me. Mas olha, a graça está aí.
não sei não. Eu sou um pouco impaciente. É como se esta fosse a minha maior fraqueza. Eu já estou bem melhor agora, mas eu não sou tão impaciente para esperar em Deus como eu era, porque finalmente percebi que isso não lhe fará apressar, então eu posso estourar uma via sanguínea para fazer mover algo, mas se isso não for a vontade dele, não vai adiantar nada, não vai acontecer. É melhor aproveitar a viagem, sabe? Mas eu ainda tenho uma tendência a ficar impaciente. E as pessoas, sabe, quando eu estou tentando explicar algo para alguém que é bem simples, e essa pessoa não entende, e quando eu estou com pressa, ou quando estou lendo ou fazendo alguma coisa, alguém chega, me faz uma pergunta, eu lhe dou a resposta, mas ela quer discutir a minha resposta, sabe? Então eu fico meio assim... Eu estou orando sobre isso há anos. Deus, ajuda-me, 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 ajuda-me. Mais ou menos um mês atrás, eu estava lendo ou escrevendo um livro. O Dave chegou e perguntou algo e eu respondi: tem certeza? Essa é a pergunta que o Dave sempre faz. Você tem certeza? Bem, é claro que eu tenho. Eu não falo coisas que eu não tenho certeza. Então nós tivemos umas coisinhas assim, sabe? Então... eu comecei a ficar meio impaciente. E sabe, pelo tom da minha voz. A linguagem corporal, eu não sou totalmente madura ainda. Eu estou aprendendo com alguns testes. Quantos de vocês sabem que às vezes vocês têm algumas atitudes, talvez a outra pessoa nem sequer está vindo, mas Deus te convence, é como, Deus está movendo em você. Ok, então, o Dave saiu... feliz da vida. E eu fiquei sentada lá. Então pensei... oh, Deus, você tem que me ajudar, Deus. Pela 1000ª vez, meu Deus. Vai ajudar-me a ser paciente. E Deus falou comigo e disse assim: você não precisa de ajuda. Você sabe que você tem o ajudador habitando dentro de você. E está sempre pronto, a qualquer momento, para te ajudar a fazer o que precisa. Você não precisa de ajuda. Você precisa tomar uma decisão. Alguém está entendendo isso hoje? Em outras palavras, eu só preciso de... ok. Agora, isso não significa que nunca cometeremos erros ou nunca vamos ficar irritados, mas quantos aqui concordam que muitas vezes, quando pedimos a Deus ajuda, nós não queremos realmente ser ajudados? Na verdade, queremos que Ele faça tudo por nós. Se você não entender mais nada hoje, pelo menos entenda isso, por favor. Nós somos cooperadores com Deus. A graça de Deus está disponível, não podemos receber a sua graça em vão. A graça de Deus não é uma desculpa para vivermos uma vida relaxada e de pecado. Bem sabe, a graça de Deus cobre o meu pecado, sim, é verdade. Mas a graça é o poder para não precisarmos viver desta forma. A graça é o poder de Deus que nos cobre quando cometemos erros, mas nós não deveríamos estar satisfeitos em simplesmente viver assim e depois sair falando da graça de Deus. Paulo disse: não recebo a graça de Deus em vão. Deus nos concede o seu poder para vencermos todas as coisas nas nossas vidas. Nós só precisamos estar dispostos a passar por algumas coisas difíceis. Eu poderia falar para alguns aqui: a única coisa que está entre você e a sua completa vitória é a disposição de deixar a sua carne sofrer um pouquinho. Amém?
Veja que, mesmo que eu nunca pare de ser impaciente, eu preciso estar disposta a fechar a minha boca e ser doce, mesmo quando a minha carne estiver gritando: ai, que vontade de nunca mais te ver. Sabe o que acontece quando você não dá lugar para a carne? Ela morre. Mas quando lhe damos lugar, nós a alimentamos. Você pode matar qualquer coisa quando não a alimenta, mesmo uma semente. Estão comigo? Estão entendendo o que eu estou falando? Eu quero ter certeza que sim. As pessoas não sabem o que significa morrer para si mesmas. Isso significa: ok, eu fiz isso a minha vida toda, agi da forma que eu queria, eu fiz tudo o que eu queria fazer, ok. Agora digamos que eu tenha sido salva, comece a ler a Bíblia e diga: oh, gente, eu não devia estar fofocando, a palavra diz. Uau! Eu não devia ficar julgando. Gente! Bem, eu devia ofertar, andar em amor. Nossa, nem tudo gira em torno de mim. Uau! Olha! Gente! Sacrifício! Uau! Deus! Tem um longo caminho pela frente. Então Deus começa a trabalhar uma coisa de cada vez conosco. E isto é um processo, isso pode durar a vida inteira. E Deus não ficará com raiva quando vier para te buscar e você não for perfeito, mas Ele ficará desapontado se você não estiver caminhando. Amém? E isto é empolgante. Eu não me desespero mais quando Deus mostra algo na minha vida que não está certo agora. Não quero que Deus me deixe para lá. Eu quero caminhar de glória em glória, em glória em glória. Ele nos muda de pouco a pouco, de glória em glória. Estamos no processo. Uma caminhada envolve um passo, outro passo. Um passo, outro passo. É por isso que a Bíblia diz: ande em amor, ande com Deus, ande pela fé, ande da mesma forma que Ele andou. Ande conforme o chamado divino. E é um passo. O que cada passo é? Uma decisão, uma escolha. Uma decisão e uma escolha. Uma decisão e uma escolha. E enquanto eu estou caminhando, Deus ajuda-me, Deus ajuda-me. Deus, eu dependo da sua graça. Eu oro pela sua ajuda. Obrigada, Deus, por tua misericórdia. Ajuda-me, ajuda-me, ajuda-me. Mas eu não posso simplesmente ficar aqui parado dizendo: ajuda-me. Estão me entendendo? Ok. E sabe, nós não podemos ficar em casa sentados esperando que Deus nos faça querer caminhar. Você não imagina o esforço que tive que fazer para colocar o tênis no primeiro dia. Foi como: é difícil demais caminhar, eu vou suar, o diabo lhe dirá muitas razões pelas quais você não pode fazer isso, sabe? Eu simplesmente não me sento e digo: oh, Deus, me faça querer fazer isso, faça-me amar isso, sabe? Não, eu preciso sair para fora e dizer: ajuda-me, Deus, ajuda-me, Deus, ajuda-me, 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 ajuda-me. Eu não sei, eu estou com um espírito selvagem aqui hoje. Nós precisamos ser sacudidos. Não é por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. O maior habita em mim. Posso todas as coisas em Cristo, que me fortalece. A graça dele estará sempre disponível, mas ela esperará pela minha escolha. Eu escolho fazer o que é certo, Deus. Eu estou disposta a sofrer se isso for necessário para fazer a coisa certa. Eu sei que se eu estiver disposta a morrer para mim mesma, para cumprir a tua vontade, essa dor não durará para sempre. Cedo ou tarde, ela irá embora. Mas se eu permanecer na cadeia, nunca paro de me ferir? Quantos de vocês aqui têm lembrança de pelo menos uma coisa em sua vida ou uma área na sua vida em que antes era um grande problema para você? E você finalmente simplesmente prosseguiu e você sofreu com isso, deixou a sua carne morrer e agora você está do outro lado e a mesma coisa que acontecia antes acontece novamente e o que te deixava louco nem sequer te incomoda mais. Mas saiba que seja o que for que você estiver lutando agora, é dessa mesma maneira que você poderá ser livre disso. 2 Pedro 4:1 diz que se nos dispormos a sofrer na carne, assim como Cristo, ao invés de não agradarmos a Deus, aniquilaremos completamente o pecado.
intencional, queridos. Não significa que não erraremos, significa que não estaremos fazendo coisas erradas de propósito. Simplesmente por preguiça. O que é graça? Graça é o poder de Deus vindo nos libertar e nos capacitar a fazer com facilidade o que não conseguimos fazer com todo o nosso esforço. Enquanto nós estivermos andando e prosseguindo, haverá momentos em que precisamos estar sós com Deus, nós precisamos de voltar ao descanso de Deus e precisamos receber essa porção fresca de óleo que permite que tudo flua bem em nossas vidas. A Bíblia diz: receba a graça, receba a misericórdia, receba perdão, mas sempre estamos tentando fazer algo. Você já alcançou o seu rompimento? Você alcançou o Espírito Santo? Você alcançou o seu milagre? Nós não podemos alcançar o milagre. Milagre é algo que acontece totalmente pela soberania de Deus. Você não tem nada a ver com isso. Você não pode alcançar o milagre. Nós precisamos aprender a reclinar, depender, esperar e nos apoiar. Aprender que só podemos viver de uma das duas maneiras, dependente ou independente de Deus. Ou nós vamos fazer, ou Deus vai fazer. Será pelas nossas obras ou será pela sua graça. Duas alianças, debaixo da lei, debaixo da graça. Velho Testamento, Novo Testamento. Lutas, liberdade, miséria, alegria, preocupação, paz. É sua escolha. Coloco diante de ti vida e morte. Escolha a vida. Você pode fazer duas coisas. Você pode viver pela graça, todos os dias recebendo a graça pela fé. Sabe como abrir a porta? Orando. Deus está me falando sobre a oração. Eu creio que há pelo menos uns 3 meses. De uma forma mais consistente do que Ele já me falou em toda a minha caminhada com Ele. Toda vez que eu me viro, Deus está me dizendo: ore por tudo. Ore por tudo. Ore por tudo. Ele está realmente trabalhando comigo a respeito da simples e sincera forma direta de oração. Sem um monte de palavras extras, sem florir, sem enfeitá-las, sem tentar impressionar a Deus. Simples. E agora? Não mais tarde, quando eu for orar, eu oro por isso. Mas agora, ore por tudo. Senhor, me ajude a aproveitar o alimento. Obrigada, Deus, pelo alimento. Ajuda-me, Senhor, a arrumar o meu cabelo. Obrigada, tudo está tão bom. Por tudo. Agora deixa eu te falar, se fizermos isso, é exatamente o que gera intimidade com Deus. É assim que começamos a ver o poder de Deus operando milagres em nossa vida. É assim, com essas coisas pequenas. Essas pequenas coisas nos deixam empolgados. Aconteceu tantas coisas empolgantes na minha vida no mês passado, coisinhas que, na verdade, eu não falaria para ninguém. Olha que eu falo quase tudo, mas são coisas que não fariam sentido nenhum para mais ninguém, mas coisas que são importantes para mim, que eu estava tentando empurrar para outras pessoas fazerem. E não conseguia falar com elas. Não conseguia convencê-las. Não conseguia fazê-las mudar de ideia. Alguém sabe sobre isso? Oh, por que você não me escuta? Deus, eu estou te pedindo para colocar isso no coração deles, para não fazer isso mais. Da próxima vez que os ver, eu não farei isso mais. Da próxima vez, eu não farei isso mais. Mais ou menos na terceira vez é como se o Espírito Santo me dissesse: eu respondi sua oração. Eu estou te dizendo, ore por todas as coisas, sabe por quê? Porque quando você ora, isso abre as portas para a graça de Deus. Quando nós não oramos, nós lutamos tentando fazer algo por nós mesmos. Ou é pela graça, ou pelas obras. Elas são diametricamente opostas entre si. Agora, Deus ama obras, mas não obras da carne. Obras da carne significam o meu esforço ao tentar fazer o trabalho de Deus. A graça é o poder de Deus para me capacitar a fazer com facilidade o que eu não conseguiria fazer nem me esforçando muito. É assim que eu quero viver. Obras significam o meu esforço para fazer o que só Deus pode fazer. Abraão e Sara tinham uma promessa de Deus. Eu lhes darei um filho.
A vida dela já havia sido transformada. E ele era um homem totalmente impotente. Eu não estou querendo ser rude, mas ele tinha 100 anos e ela tinha uns 90, o que a Bíblia diz, e ela tinha passado a idade de ter filhos. Ele lembrou a Deus do quanto ele era velho e Deus disse, eu farei isso. Bem, eles andaram e confiaram em Deus por um tempinho. Porque quando Deus diz que vai fazer algo, Ele não nos fala quando é que vai fazer. Alguém já percebeu isso? E já percebeu que Ele nunca está com pressa? Ele pega o caminho mais longo. Ah, sim, existe o caminho mais curto. Mas Ele não te guia pelo caminho mais curto. Ele te guia pelo caminho que você precisará crer nele a cada passo que você der. Amém? Então eles prosseguiram por um tempinho assim, tudo estava muito bem. Então, de repente, eles cansaram de esperar. E tiveram uma ideia brilhante. Ah, eu já sei o que nós podemos fazer. Vamos, gente. Espero que alguém entenda isso. Ah, eu já sei o que vamos fazer. Eu vou te entregar a minha serva. E você, a Bíblia diz que poderá engravidá-la. E ela poderá ser a sua segunda esposa. E ela terá um bebê, e eu tomarei esse bebê como se fosse meu, e essa deve ser a maneira de Deus fazer. E quer saber? Escute-me. Na verdade, eu ouvi isso ontem na televisão, mas quando eu ouvi, eu realmente escrevi isso, porque você pode justificar quase todas as coisas que você quiser. As pessoas, quando estão se comprometendo, não pensam como se estivessem se comprometendo. Elas podem pensar que o que estão fazendo é errado para as outras pessoas, mas sempre tem uma razão para não ser errado para elas. Porque nós podemos justificar quase todas as coisas, e é neste ponto que precisamos ser muito, muito cuidadosos. Eles se justificaram tentando fazer o trabalho de Deus, tiveram Ismael, ficaram 13 anos tentando tomar conta de Ismael, até que finalmente chegou Isaac. Isaac e Ismael não se davam bem. E agora Abraão precisou passar por toda essa situação para se livrar da segunda esposa, expulsando o próprio filho. E isso foi muito difícil para ele. Então o que foi que ele fez? Ele trouxe muito, muito mais dor à sua vida. E adiou o plano de Deus por muito mais tempo do que deveria, simplesmente tentando cumpri-lo pelas obras da carne. Ao invés de se preocupar e viver com medo, eu quero encorajar você a orar a respeito de todas as coisas. Simplesmente ore a respeito de tudo que lhe preocupar, e ao fazer isso, estará abrindo uma porta para a graça de Deus se manifestar em sua vida.